Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Emily. Aqui no canal eu falo sobre literatura brasileira e história também. E nessa jornada sobre a literatura, hoje nós vamos falar sobre segunda fase do modernismo, que nós dividimos aí num rolê mais didático de 1930 até 1945. E a primeira coisa que nós devemos comentar aqui no vídeo é que a segunda fase do modernismo, né, ela é dividida dentro dela em dois passos. A primeira, que é a poesia, da segunda fase, e depois a prosa, que também é chamado de romance de 30. Então, para o vídeo não ficar muito longo, hoje nós vamos comentar aqui sobre poesia da segunda fase do modernismo. Vamos falar sobre Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes e outros autores muito conhecidos. Então, se você gostar do vídeo, já clica no gostei aqui embaixo e se inscreve no canal, porque os vídeos estão saindo muito legais e muito bem preparados. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você ainda não assistiu o último vídeo que eu falei sobre modernismo, a primeira geração, eu vou deixar aqui no card para você ir lá assistir, porque tá bem completo e lá é a base para o que nós vamos falar hoje aqui sobre a segunda fase. Eu espero que vocês gostem e vamos lá então. Já falei para vocês que para estudarmos literatura é extremamente necessário fazer uso do contexto histórico, porque dentro do contexto histórico nós podemos entender o que os autores queriam passar através das suas obras e da sua escrita. Aqui não é diferente. Na segunda fase do modernismo é indiscutível você conhecer sobre o contexto histórico da época. Porque vamos lá, um ano antes, 1929, o que lembra vocês a nível histórico e a nível mundial? Quebra da Bolsa de Nova York. Essa quebra da Bolsa no ano de 1929 fez com que a economia mundial que estava muito bem, pudesse cair. Nós já tínhamos passado por uma Primeira Guerra Mundial, estávamos aí, durante a Segunda Guerra Mundial, os comandos autoritários, e nazismo, fascismo. E aqui no Brasil nós tínhamos o que? Revolução de 30. Getúlio Vargas acaba de dar um golpe e chega ao poder. Então tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo no mundo. Essa situação na política mundial faz com que os autores aqui no Brasil, principalmente em relação à Revolução de 30, quando nós formos falar sobre a prosa, romance de 30, muitos autores foram presos mediante esses governos ditatoriais. O próprio Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, ele intitulou o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era responsável por passar a imagem do Getúlio como uma pessoa incrível, para chamar a atenção, ter aquele apelo popular. E vários artistas foram presos durante essa época. Então, esse contexto político vai refletir em muitas obras. Outra coisa que nós precisamos comentar aqui é a relação entre bombas nucleares, Hiroshima e Nagasaki. O próprio Vinícius de Moraes, nós vamos já comentar sobre ele, ele fez uma poesia escrita Rosa de Hiroshima, que reflete justamente isso, a situação das bombas nucleares e daquele incêndio nuclear, aquele acidente nuclear que aconteceu durante aquela época. Então, assim, o contexto histórico em todo o movimento literário é extremamente importante. Mas aqui na segunda fase do modernismo, você precisa entender o que estava acontecendo a nível mundial para poder entender a escrita desses autores. E Emily, quais são as principais características da segunda fase do modernismo? Como nós falamos, nós temos essa divisão e logo todas as suas divisões, as suas fases vão ter características diferentes. Quando nós falamos sobre a primeira fase do modernismo, nós falamos que os autores, principalmente Oswald de Andrade e Mário de Andrade, estavam responsáveis por trazer uma quebra de valores, uma quebra de padrões, uma quebra do academicismo. Eles não queriam fazer nada que fosse parecido com o parnasianismo, por exemplo. Então, a primeira fase do modernismo é aquela fase de destruição, aquela fase de você quebrar tudo que já fora construído anteriormente no Brasil, uma arte que não representava o Brasil, e tentar fazer uma coisa mais elaborada. Mas, acima de tudo, a primeira fase do modernismo prega a quebra de padrões e a quebra de estilos. Então, é uma fase onde os autores vão fazer muito barulho. O próprio Oswald de Andrade é um cara que vai gerar muita confusão. Eu falei lá no vídeo pra vocês sobre ele. Ele causa muita confusão durante a Semana de Arte Moderna, durante o processo do modernismo, e agora, esses autores que vêm agora no modernismo, a segunda fase, eles já são mais quietos. Mediante a situação que estava acontecendo no mundo, a nível mundial, a produção desses artistas da segunda fase vai ser uma produção mais introspectiva, sabe? Uma produção mais sentimental, mais do eu, da passagem do tempo. Lembra da subjetividade que nós víamos lá no romantismo?
vai voltar aqui. Então, os autores vão pensar a nível mundial o que estava acontecendo no mundo naquela época e vão tentar passar para a literatura, numa visão mais subjetiva, no que eu penso. Muitos autores vão ter a relação com o introspectivo, o eu, a passagem do tempo, a morte. Muitos autores vão ter um viés meio gótico aqui, que vão passar sobre a morte, a espiritualidade. Então, tudo isso vai voltar. E a nível técnico, como é que era a poesia feita nessa época? Era um verso livre, então os artistas podiam falar do que eles quisessem, do modo como quisessem. Então, por exemplo, se eu, Emily, vivia nessa época e queria retornar ali com padrões mais formais, parnasianismo, eu podia, porque o verso é livre. E assim, é uma poesia mais simples, é uma poesia que não tem aquele, na maioria das vezes, tá? Não tem aquele monte de palavras difíceis, você consegue entender de uma forma mais simplificada. Então, assim, o que caracteriza a segunda fase do modernismo? A simplicidade, o verso livre e também a introspecção, o indivíduo olhando para ele mediante tudo que está acontecendo ali no mundo, sobre a relação com a morte. Lembra, gente, nós estamos passando pela Segunda Guerra Mundial. Então, assim, regimes autoritários, nazismo e fascismo, como é que o ser humano se enxerga mediante a isso e como é que o ser humano ele vai passar isso, principalmente aqui no Brasil e com esses autores. Então, essa é a principal característica. Anteriormente, os artistas queriam quebrar o pau, meter o doido e quebrar mesmo com os padrões. Aqui não, eles já estão mais contidos, mais dentro deles, mais querendo achar uma solução para o que estava acontecendo e se entender mediante aquela situação. Então, essas são as principais características da segunda fase do modernismo brasileiro. Vamos, enfim, para os autores. E aqui nós podemos comentar pelo menos de 5 autores mais importantes dessa fase do modernismo, segunda fase do modernismo brasileiro. Primeiro, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira era um cara que, lembra do Clube dos Cinco, importante durante a Semana de Arte Moderna? Então, se nós pudéssemos enquadrar mais uma pessoa aí no meio, seria Manuel Bandeira. Manuel Bandeira ele estava relacionado ali com o modernismo desde a primeira fase. Ele começou a produzir bastante lá na primeira fase. Eu não coloquei lá o nome dele, né, junto com o Oswald de Mário de Andrade, porque aqui ele tem o seu foco maior. Então, assim, o Manuel Bandeira ele é um cara que ele vai representar um sentimento de tristeza pela vida. Por quê? Manuel Bandeira descobriu desde muito cedo que ele tinha tuberculose. Então, como é que aconteceu? Ele foi lá no médico, imagina comigo aqui, imagina a situação. Ele foi lá ao médico, e aí o médico falou, você tem tuberculose, daqui a algum tempo você vai morrer. Aí chegava esse determinado tempo, sei lá, 2 anos, ele não morria. Voltava lá no médico, você continua com tuberculose, você está desenvolvendo a doença, daqui a um tempo você vai morrer. E isso ele ficou durante muito tempo da sua vida. E ele acabou morrendo, gente, com mais de 80 anos. Então, assim, ele viveu esse tempo todo pensando que a qualquer momento ele poderia morrer. Então, pensa assim, toda a sua produção literária vai ser baseada nisso, em relação à passagem do tempo, à morte, né, a melancolia. Lembra lá da segunda geração do romantismo, que eles tinham isso porque eles tinham essa doença também? Então, o Manuel Bandeira é do romantismo da segunda fase agora, no século XIX. Então, assim, ele vai passar muito isso, a relação com a morte. De qualquer momento ele poderia estar morrendo por conta da sua doença. Então, assim, uma tristeza com a vida, uma perspectiva mais de morte. Lembrando da sua infância também, ele tem um poema chamado Porquinho da Índia, onde ele falava que ele tinha o porquinho da Índia quando ele era criança, e ele amava aquele porquinho da Índia, ele colocava num local, depois ele ia para outro. E assim, no final ele fala que o porquinho da Índia foi a primeira namorada dele, a primeira relação de afeto que ele teve, né, o amigo dele ali. Então ele tem esses retratos aí em relação à volta à infância, novamente aquelas características lá da segunda fase do romantismo brasileiro, uma perspectiva mais de morte. Então Manuel Bandeira vai ter esse principal papel aqui no modernismo. E ele também tem todos aqui, né? Todos aqui eles são extremamente engajados politicamente. Então, assim, a produção desses autores vai ter, assim, um viés mais introspectivo, mais do eu, do subjetivismo, mas eles também vão ter uma literatura muito politizada. Ou seja, eles vão questionar o que estava acontecendo no mundo, principalmente no Brasil, em relação à Revolução de 30 de Getúlio Vargas. O próprio Manuel Bandeira tem um poema chamado O Bicho, em que ele fala que ele via um bicho, né, que vivia entre a pobreza e a miséria, e acabava comendo coisas do chão e vivia em extrema pobreza, e no final ele fala: pois fiquem perplexos, amigos, o bicho na verdade era o ser humano.
Então, esse poema, essa poesia do Manuel Bandeira já traz um viés mais politizado, um viés mais preocupado com o que estava acontecendo ali no mundo e no Brasil também. Então, Manuel Bandeira é marcado principalmente por essas características. Agora, nós vamos falar sobre a deusa da segunda fase do modernismo, a mulher responsável por causar muito, levar a gente assim a pensar, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui no mundo? Pra que eu sirvo? Pra que eu tô aqui? É a chamada Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é uma mulher extremamente politizada, mas extremamente em conflito com ela mesma. Quando é que eu digo isso? É porque eu estou dizendo que ela vai ter muita produção. Basicamente, o centro da sua produção é falar sobre a relação dela com o seu interior, sabe? A passagem do tempo. Eu costumo dizer que, dadas as proporções, Cecília Meirelles é a nossa Clarice Lispector da poesia e da segunda fase do modernismo. Clarice Lispector, para quem sabe, ela tem uma produção mais introspectiva na prosa, sabe? A maioria das suas personagens aí da literatura são mulheres que estão em um processo de autorreflexão, autoconhecimento, e a Cecília Meirelles, na poesia da segunda fase do modernismo, ela vai trazer isso também. Então, uma relação mais íntima, mais reflexiva, a relação da passagem no tempo. Ela tem um poema, uma poesia que se chama O Retrato, onde ela vê, né, olha no espelho e ela já não se reconhece mais. Ela não sabe mais quem é aquela mulher cansada, aqueles olhos cansados, aquela fisionomia que não lembra mais, sabe? Quem era ela um dia? Quem foi a Cecília Meirelles? Quem foi aquela mulher guerreira que passou a sua juventude? Como é que foi a sua juventude? Então, assim, essa poesia retrata muito essa questão da passagem do tempo, né? Ela tá envelhecendo, tá vendo mais, já está se vendo com um olhar mais maduro. Então, ela tem essa principal característica. E uma obra muito conhecida dela e muito importante nessa fase é Romance da Inconfidência. Ela vai fazer uma retratação da Inconfidência Mineira no viés mais poético. Então, se vocês puderem ter contato com uma obra dela, eu recomendo o Romance da Inconfidência, que ela vai tratar muito bem e belíssimamente o que foi a Inconfidência Mineira num viés mais poético. Então, assim, Cecília Meirelles é a nossa dama do modernismo, da segunda fase do modernismo. Agora nós vamos falar de ninguém mais, ninguém menos que o poetinha do modernismo, da segunda fase do modernismo, que é quem? Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, ele é muito conhecido por ser responsável aí no movimento chamado Bossa Nova, né, a Bossa Nova, e junto com o Toquinho e outros artistas, ele vai ter esse destaque no MPB. Então, assim, a gente pode conversar em outro momento sobre a música popular brasileira, né, a sua relação com o modernismo aí, na arte, na literatura, mas hoje, o que o Vinícius de Moraes ele representa aqui na literatura? Ele é um dos mais conhecidos, né, em relação à música, principalmente, porque várias das suas poesias, dos seus textos foram musicados, eu nem sei se essa palavra existe, mas foram tidos em uma versão de música, e principalmente a sua característica, né, é a exaltação da mulher, numa visão mais erótica também, porque tem, e numa visão mais, como é que eu posso dizer, exaltação da mulher, é isso. Você entender, né, a mulher e retratar isso em poemas, em músicas, enfim. Então, o Vinícius de Moraes, ele tem o seu foco principalmente nisso, numa visão mais erótica, numa visão mais romântica. Então, assim, muita gente conhece o Vinícius de Moraes pelas músicas, né, mas ele teve seu papel também muito importante dentro do modernismo aqui, na poesia principalmente. E ele tem uma poesia, como já falei pra vocês, chamada Rosa de Hiroshima, que retrata, né, basicamente ali o acidente nuclear de Hiroshima e Nagasaki. Então, assim, ele também tem um viés mais politizado, lógico, todos aqui tem, mas principalmente o seu foco, né, o que o pessoal mais conhece, é Vinícius de Moraes. E já dando uma dica, porque em qualquer vestibular, o Enem, principalmente, né, os vestibulares aí gostam de colocar pelo menos um trechinho de um poema, de uma poesia do Vinícius de Moraes. Então fiquem ligados nas suas características e procurem um pouco sobre a vida do Vinícius de Moraes, porque é muito importante para os vestibulares também. Agora, nosso quarto representante aqui da segunda fase do modernismo é Mário Quintana. É assim, gente, se vocês acham Manuel Bandeira extremamente gótico, Mário Quintana é muito mais. Mário Quintana é o nosso cara que ele vai representar aqui o movimento gótico no modernismo. Porque a sua visão é extremamente triste sobre a vida. Basicamente, ele retrata na sua poesia, né, na sua produção aí do modernismo, uma visão muito triste do que é a vida. Do sentimento de morte, do sentimento de solidão, do sentimento de tristeza.
Então, assim, a maioria da produção do Mário Quintana é voltada para isso. Uma produção mais de solidão, uma produção mais ligada à morte, em relação à tristeza da passagem do tempo. Ele tem uma obra também, O Espelho, que vai nesse mesmo viés da Cecília Meirelles, de se olhar no espelho e enxergar o tempo passar. Ele fala na sua poesia que ele está vendo seu pai ali representado no espelho. Então, assim, eu não sou esse cara, eu sou aquele jovem, mas o tempo passou pra mim, então eu já me reconheço como meu próprio pai, né, no espelho. Então, assim, ele tem essa melancolia, é um pouquinho triste. A poesia do Mário Quintana é um pouquinho difícil, porque é pesada, é uma poesia meio densa. Então, assim, se vocês tiverem curiosidade, já vão sabendo que ele é um pouquinho pesado aí para você. Não vai ser uma poesia que vai te deixar feliz, não. Vai ser uma poesia que vai ser um pouquinho pesada. E ele também tem uma característica de ser irônico, né? De ser sarcástico. Então, assim, ele fala sobre a morte, mas ironizando também, sobre a vida, levando para um viés mais sarcástico. Então, assim, Mário Quintana é o nosso emo gótico aqui do modernismo da segunda fase. E para finalizar, o cara No Meio do Caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Exatamente, Carlos Drummond de Andrade. Nós vamos falar exatamente sobre ele agora para finalizar esse vídeo. E basicamente esse cara, ele é assim, ele é o cara da poesia, né? Vamos dizer assim que ele era responsável por modernismo segurar na costa basicamente todo o modernismo levar, né? A segunda fase do modernismo, pelo amor de Deus, não venham me brigar aqui nos comentários, não. Gente, muita gente conhece a poesia do Carlos Drummond de Andrade, e eu acho que é muito vago eu falar aqui sobre, porque ele é imenso na sua produção é vastíssima, e também ele tem um peso muito grande dentro da literatura. Mas basicamente, o que acontecia dentro do Carlos Drummond de Andrade? O Carlos Drummond de Andrade, ele tem um viés mais assim, de humor, sabe? A sua poesia traz um tom mais de humor, de ironia. A própria poesia dele, chamada Quadrilha, fala, né, que tinha um cara que gostava de uma mina e a menina não gostava dele, que gostava de outro, que gostava de outro. Acabou que tinha uma que não gostava de ninguém e foi a única que casou com um cara que nem sabemos o nome. Então, assim, fala, né, quadrilha, aquela troca, aquele movimento de pessoas que vai. Às vezes você conhece uma pessoa, mas a pessoa não gosta de você. Às vezes você conhece uma pessoa, mas também você não fica com ela. Às vezes quem não quer se casar a primeira acaba casando do rolê ali das amigas. E quem quer se casar acaba que nem se casa. Então, assim, ele trata essa mudança da vida, né? No momento que você pensava uma coisa hoje, talvez não vai ser a mesma amanhã. Você não sabe sobre o seu futuro. E ele trata isso de uma forma muito humorada. A própria poesia lá, No Meio do Caminho tinha uma pedra, fala exatamente sobre isso, né? Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Eu nunca vou me esquecer da pedra que tinha no meio do caminho. É justamente isso, né? O que seria essa pedra? Seriam os percalços da vida, né? Os problemas que nós passamos durante a nossa vida. E ele trata isso de uma forma muito humorada. Porque quando você entra em contato com essa poesia, você fala, não, cara, esse cara é meio zoado, ele não sabe muito do que ele tá fazendo, não. Eu faria uma poesia melhor. Só que é justamente isso, por meio do humor, ele traz uma temática social, que é a passagem do tempo, né, os percalços que você tem aí durante a sua vida. E o Carlos Drummond é uma pessoa muito importante dentro da literatura brasileira. Com uma produção vastíssima, ele é um dos principais representantes aqui da nossa literatura brasileira. Então, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal, porque o próximo vídeo de literatura é sobre Romance de 30. E aí nós vamos falar sobre Jorge Amado, Graciliano Ramos. E já adiantando que a maioria dos caras, eles foram presos durante a ditadura, né? Durante períodos aí ditatoriais aí do mundo e do Brasil. Então, assim, vai ter um peso social muito grande, vai ter um peso de problemática social muito grande. E se você já estiver ansioso, se inscreve aqui, deixa um comentário, compartilha com seus amigos. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima.